tarde, igreja. Tá muito fraquinho, hein? Boa tarde, igreja. Que bom estarmos reunidos neste lugar, nessa tarde de adoração, de celebração ao nome do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos declarar que o Senhor é bom neste lugar, mas antes eu gostaria de convidar você a orar ao Senhor, a agradecer ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que Ele tem sido na tua vida, por tudo que Ele tem feito. Vamos agradecer, feche seus olhos aí por alguns instantes. Agradeça ao Senhor pela bondade e misericórdia dEle. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que o Senhor se revele a nós nesse momento com poder e graça, porque a motivação do nosso coração em sair das nossas casas é para estar aqui, Jesus, neste ajuntamento dos santos, para juntos, ó Deus, glorificarmos o Teu nome e reconhecermos que o Senhor é bom e que as Tuas promessas, elas não falham. Ó Deus, receba toda a honra, receba toda a glória, receba todo o louvor. Ó Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, em nome da Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, aleluia. Você pode dar um brado de júbilo aí no seu lugar, meu irmão. Celebra o Senhor com alegria. Aleluia. Vamos declarar que Ele é bom, aleluia. 1, 2, 3, 4. As palmas. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei com tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Ele é bom, declare, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, declare comigo. Te adorarei. Erga sua voz. Aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Quantos creem que Ele é bom? Quantos creem que Ele é fiel?
Quantos vivem debaixo da bondade do Senhor? Você é prova da fidelidade do Senhor, meu irmão. Se você está aqui é porque Ele tem te sustentado com mão forte. E sobre as asas do Altíssimo nós encontramos refúgio, nós encontramos descanso, porque o Senhor, Ele é a garantia da nossa vida, uma vida plena, uma vida gloriosa, porque Ele nos prometeu uma vida para além desta vida, amém? Por isso nós não vivemos Cristo apenas para esta vida, mas há uma eternidade esperando a mim e você, uma eternidade onde nós iremos celebrar juntamente com o Senhor para sempre. Meu irmão, no céu não vai ter lugar para você ficar de cara fechada. No céu vai ser um lugar de gozo, de alegria. Então fala com o teu irmão que está aí perto de você, fala assim: adora o Senhor com tudo que você tem. Aleluia, aleluia. Vamos cantar isso. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz, sua doce voz, que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Vamos declarar em inglês: 'Cause all my life, declare. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so
nós vamos juntos. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. És fiel em todo tempo. És fiel, Senhor, todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel e sempre será fiel, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu queria encorajar alguém nesse momento a orar ao Senhor, em gratidão ao Senhor por essa tarde. Você pode levantar uma voz de adoração aí no teu lugar. Aleluia, aleluia. Nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós queremos colocar diante de Ti, ó Obrigado, Deus, Senhor. a nossa gratidão por estarmos juntos aqui em um só Espírito, para adorar a Ti, único Deus digno de toda adoração, louvor e honra e glória. Obrigado. Nós viemos aqui, ó Deus, para cultuar o Teu nome, para dizer que o Senhor está conosco e que não há outro Deus senão Tu somente, que nós pertencemos a Ti por direito de criação, preservação e redenção. Estamos aqui para expressar nossa gratidão, ó Deus, pela saúde, Obrigado, Pai. pelo trabalho, Senhor. Obrigado. Agradecemos a Deus pelo pão de cada dia que nos tem faltado, Obrigado, Deus. pelo livramento do Senhor. Oh, Deus. Sim. Ó Deus, agradecemos a Ti por nossos amigos, pelas autoridades constituídas, Oh, Deus. ó Deus, e por suprir nossas necessidades, por perdoar-nos naquilo que não fazemos de acordo com a Tua vontade. Mas as Tuas misericórdias são maiores do que tudo. É verdade, Pai. Ó Deus, aceita, pois, a gratidão do nosso coração e que Teu Espírito continue na égide, no controle deste corpo, Amém, Pai. aceitável diante de Ti, Senhor. Amém. E que saiamos daqui com os corações cheios da graça e do amor de Deus. Pedimos ao pastor Adalberto Barreto, Abençoa. neste último domingo deste ano, ó Oh, Deus, Deus. que irá ao Brasil trazer a sua família. Que o Senhor possa abençoá-lo. E Amém. no que tange também, ó Deus, a documentação, os recursos para esses documentos para a viagem. Ó Deus, mas nada é impossível para o Senhor. Nós cremos no Deus que nada é impossível. E agindo Deus, quem impedirá? Abençoa cada coração aqui, cada vida, Amém. todos que aqui estamos. E agradecemos também pela chegada do pastor Luciano Estevão Gomes, que vai ministrar para nós, ó Deus, o curso, ou seja, Pai Santo, molde servo, sábado próximo, ó Deus. E que possamos, ou seja, que possamos que nossos corações estejam firmes e que estejamos todos aqui num só espírito para aprender. E saímos daqui melhores que quando aqui entraram. Amém, Pai. Ó Deus, obrigado pela igreja coreana. E obrigado, ó Deus, pela presença do Senhor mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E abençoando os enfermos e os órfãos e os missionários ao redor do mundo. Ó Deus, sei com a mensagem e aceita, pois, a gratidão do nosso coração, Amém, Pai. porque somos gratos a Ti, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém.
Então celebre mais uma vez o nome de Jesus com as suas palmas bem alegre aí. Aleluia, podem se assentar. Eu primeiro quero dizer para vocês que é o meu último domingo desse ano, mas não é despedida, tá, gente? É só eu vou ali rapidinho e já volto. Amém? Eu queria só na verdade pedir que os irmãos continuassem orando, porque nós estamos em um grande trabalho e nós cremos que nós não iremos parar, porque a igreja ela é imparável, amém? Nada pode parar a marcha da igreja e nós nos alegramos com isso. Eu gostaria, antes de trazer os avisos para vocês, honrar publicamente aqui a vida do pastor João e da Rosária. Eles não sabiam que eu ia fazer isso, mas eu queria fazer isso, pastor, publicamente, e eu fico até emocionado. Apesar de eu ser muito assim, pastor Luciano, mas eu fico muito emocionado porque, sem me conhecer, o Senhor abriu as portas da sua casa para mim. E a gente viveu 4 meses quase intensos na obra do Senhor. E esse mocinho aqui, gente, com 74 anos, ele é incansável. Eu ficava cansado e ele não. E eu louvo a Deus pela sua disposição para o reino de Deus, pastor. E o Senhor nunca desacreditou dessa obra, quando todo mundo pensou em parar. Agora dá uma olhadinha para trás aí, dá uma olhada aí. Isso é fruto da sua fé, meu irmão. Rosário, é fruto da fé de vocês. E esse trabalho só está começando. E eu queria honrar vocês publicamente e dizer que vocês ganharam mais um filho na fé. Amém. Que estará sempre orando por Quer vocês. dizer a você que a Bíblia diz que muitos não sabiam hospedar um anjo. Amém. Eu sou um anjo. Eu queria agradecer, estou vendo ali o João Marcos, a Priscila. A família toda me abraçou com tanto carinho e eu queria aqui externar também, estender a minha gratidão pela vida de vocês, tá bom? Pastor João, Rosária, cuidou bem de mim. Inclusive, eu tô voltando pro Brasil Fitness. Eu perdi quase 10 quilos, gente. É porque não comeu bem. Uau, tô bem. A Cristina tava assim, nossa, aqui nos Estados Unidos o pessoal vem e engorda, né? Você tá fazendo diferente. Então eu tô voltando pra minha esposa, ó, fininho, bem, pra glória de Jesus. Tô muito feliz por isso. Muito obrigado pela igreja, né, por vocês acreditarem nesse trabalho. É só o começo, irmãos. Deus fez um grande milagre nesse lugar. É porque você não comeu pizza lá em casa. Ah, pois é. Eles são muito fitness, gente. Nossa! Muito fitness. Tô voltando com o paladar apurado agora pro Brasil. Louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Eu quero apenas lembrar vocês que toda terça-feira nós temos a nossa célula lá na casa do pastor João. E quem participa sabe como que é bom. Primeiro que a gente exerce comunhão, primeiro que a gente partilha da palavra, do pão que é nosso. O pão nosso, a palavra de Deus que é o nosso alimento, e ali nós podemos compartilhar o nosso coração e tem sido tão proveitoso esse tempo. E nós não vamos parar, pastor João, em nome de Jesus. O Senhor vai enviar mais frutos ali para a sua casa e nós vamos viver uma grande colheita naquele lugar, amém? E nós vamos abrir outras casas. E eu quero também encorajar você, que gostaria de abrir uma célula na sua casa para participar. Amém? E lembrando também, gente, que na próxima semana nós vamos ter o molde de servo. E hoje eu não vou colocar o videozinho daquele pastor falando ali, porque ele está aqui ao vivo. Eu estou muito honrado, pastor Luciano, de você estar aqui, porque eu com 18 anos, eu tive o prazer, o privilégio de te conhecer na sua igreja e ser edificado pela sua vida. Você não sabe disso, mas através do seu ministério eu fui edificado, descobri meu chamado. Eu fui na sua igreja, eu era apenas um saxofonista, celebre ao rei. Você lembra disso? Eu era um saxofonista somente. E foi ali um destravar mesmo. E eu louvo a Deus pela sua vida. Pastor Luciano, 20 anos numa igreja que... 25 anos na PIB de Aracruz, desenvolveu um trabalho fantástico. E eu louvo a Deus por ele agora fazer parte da nossa equipe pastoral da PIB JF e agora poder te chamar de colega de ministério, né? De amigo de ministério. Então, eu vou convidar o pastor Luciano só para dar uma saudação e também encorajar vocês a participarem também do molde de servo, pastor. Ok, obrigado. Boa tarde, boa noite. Tudo bem, gente? Um prazer muito grande conhecê-los, tá? Estar aqui a convite do pastor João, Rosário,
também pastor Barreto. Amém. E dizer para os irmãos que nós estamos aí nesses próximos 2 domingos tentando substituir esse garoto aí, né? Não é fácil, né? E dizer para os irmãos, se ele já produziu bastante até agora magrinho, com a família, porque o cara sem a família não produz direito, né? E agora com a família vai produzir muito mais, né? Queria cumprimentar os irmãos, dizer que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Agora eu quero falar sobre esse seminário. Só os irmãos terem uma ideia, esse seminário nasceu aqui nos Estados Unidos, na igreja de Willow Creek, do pastor Bill Hybels. Ele é parte da rede ministerial. É a primeira fase. A rede ministerial tem 3 fases. E essa é a primeira fase da rede ministerial, que o Bill Hybels, a igreja do Willow Creek, passou o copyright para a igreja de Fortaleza, central de Fortaleza, e Fortaleza passou o copyright para a Pibara, onde eu pastoreei 25 anos. Quando eu cheguei lá, a igreja tinha menos de 200 membros. E por causa dessa ferramenta, ela chegou a 1.500 membros, saiu de um templo apertado e foi para um templo, o pastor João Rosário conhece, coisa no Espírito Santo, acho que não tem igreja que tem uma propriedade como a nossa. No interior, numa cidade do interior, difícil, era com 100 mil habitantes só, um catolicismo forte, por causa dessa ferramenta aqui. Sabe, eu quero aconselhar você, eu sei que só tem 2 inscritos, acho que é, quem que foi inscrito? 3, você, Cristina aí? E eu. Não está a Nazaré eu escrevi ela. Não está escrito lá no eu ia puxar a orelha agora do João, da Rosário. Escreveu no link. Tem que se inscrever. Gente, olha, essa ferramenta, ela tem 3 coisas. A coisa magnífica dela, para não ser muito longa a minha palavra, é que ela é um seminário de descoberta como Deus fez você. Porque você não é quem você pensa que é. Quando você nasceu no coração de Deus. Deus pensou em você. E o pecado trouxe algumas dificuldades. E esse seminário, é um seminário de descoberta. Você descobre primeiro o seu sonho ministerial, que responde a pergunta onde você vai servir no reino de Deus. Depois você descobre, tem o teste dos dons espirituais, que responde a pergunta o que você vai fazer, onde você vai servir. E por último, fantástico, o teste da personalidade ministerial, que responde a pergunta como você vai fazer. Às vezes as pessoas chegam na igreja e acham que elas não têm potencial nenhum, mas o potencial já está aí. Deus, na hora que pensou em você, colocou aí. E o pecado e o mundo disseram, não sirvo para nada, não sou ninguém, eu não presto, eu não sou isso, aquilo. Essa é uma visão distorcida. Deus não criou nada ruim. E você nasceu no coração de Deus. Deus pensou em você. Então esse seminário queria conclamar vocês a fazer esse esforço. Mas eu tinha isso sábado que vem. Desmarca tudo. Porque esse seminário você só vai ter agora. Depois, quando vai ser que vai ter esse seminário de novo? Então você sai daqui, é um seminário gostoso, que você recupera a sua ideia de serviço cristão. Não é cansativo, não é enfadonho, tem dinâmica. Nós nos divertimos. Todos os seminários que eu já apliquei nesses 25 anos sempre acabam com lágrimas de emoção, de nós descobrirmos, através de um teste completamente complexo, mas fácil de fazer, você descobre como Deus fez você. Viu, pai? Então, Amém. Quero convidar, você não vai estar aqui, mas você já fez comigo. Amém. Fui lá na PIB de Juiz de Fora. A PIB de Juiz de Fora, que é a nossa igreja Prime, ela está organizando um grande molde de servo, onde toda a liderança será obrigada a fazer, para depois nós
começarmos a deslanchar para as igrejas satélites. Aqui está tendo um privilégio Isso é a primeira. de ser a primeira e antes de todo mundo, tá bom? Amém. Quero desejar a você uma boa estada lá no Brasil. Amém. Vamos estar orando para que os documentos saiam tudo certinho. Amém. Para que Amém. você chegue com a sua família aqui. Tá? E quero agradecer o João também, Rosário, que tem sido pessoas muito amáveis e estão no meu coração, tá? Vocês sabem por quê, né? Amém. Também, pastor, convidar outras pessoas. Gente, vocês podem convidar outras pessoas que, brasileiros de outras igrejas, não tem problema, tá? Nossa intenção é abençoar. Quanto mais pessoas a gente puder abençoar, melhor. Então, se você conhece alguém que talvez está vivendo estacionado na sua caminhada cristã, no seu serviço ao Senhor, é tempo de um despertamento espiritual, amém? E começa por nós. Então, eu quero encorajar você a convidar pelo menos uma pessoa para estar conosco. É 0800, nós vamos ter um coffee break aqui, vai ser algo fantástico. Como a gente já tem vivido aqui esse tempo de comunhão, de fellowship junto, todos os cultos, amém? Eu quero orar pelas meninas, Luciana. Meninas, vem, vocês acham que eu ia esquecer de vocês? Jamais. São as pessoas mais lindas dessa igreja. Quero chamar o Mateus também, a Bebel, o Mateus e a Bebel. Nós vamos orar por todas as crianças. Isso, vem cá. Eu vou aproveitar, vou chamar... Priscila, vem cá para você orar, Priscila. Priscila vai orar pelas crianças, por favor. Vamos orar? Nós temos, gente, a cultura na nossa igreja de orar pelas crianças. Então, nós vamos abençoá-las agora. Igreja, estenda as mãos para cá. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, querido Oh, Pai, Deus, muito obrigado. Deus, por esse dia. Obrigada, meu Deus, a tua proteção. As tuas Obrigado, bênçãos, Senhor. Deus, sobre essa igreja. Abençoe, sobre Jesus, as Barreto, crianças. Senhor. Proteja elas, Sobre Pai. as crianças, Senhor. Eu venho te Abençoe a pedir, vida Pai, do querido, que o Senhor Mateus, Deus, esteja, da meu Deus, Bebel, tocando no Senhor, em coração nome de deles. Jesus. Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, Oh, pela Deus. vida deles. Que o Senhor esteja com as professoras que vão estar lá, Senhor. Sim, Senhor, Deus, em nome a tua de Jesus. Pai querido, eu venho te pedir, meu Deus, Em proteção nome de sobre Jesus. essa geração, Pai querido, que eles possam Sim, te Deus. conhecer, meu Deus, como Senhor e Oh, Salvador da Senhor. vida deles, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Esteja com eles, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Priscila. Crianças podem voltar. Na hora da palavra, vocês vão ter a oportunidade de terem o culto de vocês, ok? O ensino de vocês. Nesse momento, eu quero saber quem está nos visitando. Minha irmã, a sua carinha é diferente para mim. Como é que você chama? Você é a famosa Maristela. Pastor João e a Rosária falou muito bem de você. Seja bem-vinda, tá, Maristela? Seja bem-vinda. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui. Agora o pessoal, o restante, tudo de casa. João Marcos é de casa, Priscila é de casa. Então vamos ficar todo mundo de pé agora? Você vai fazer o seguinte, você vai dar um abraço bem caloroso, aproveitar que tá meio friozinho. Hoje tá até melhor, mas aproveita e dá um abraço caloroso. Fala, irmão, irmã, que bom que você veio. Porque nos Estados Unidos as pessoas tendem a ser muito solitárias, né, gente? Mas nós somos brasileiros. E brasileiro gosta de abraçar, gosta de abençoar. Meu amigo, tamo junto, cara. Toda vida. Amém. Amém, isso. Dá um abraço. Isso. Cumprimenta aí, se alegre com essa pessoa bonita que tá perto de você. Isso aí. Teteu, você tá bonitão, cara. Não senta não, tá, irmãos? Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Aleluia. Lá tá bom pra você? Fá menor. Ré. Lá. Mi. Vamos adorar o nome de Jesus.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir seu poder, seu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, seu poder, seu poder. Então vem incendiar meu coração, é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Nós te damos honra, Senhor, tua é a glória. Declare, te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Você pode levantar suas mãos para os céus. Te damos honra, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, para sempre, amém. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo,
se foram, os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos declarar em alta voz: seu nome é mais alto, seu nome é maior, seu nome é sobre todos os tronos, domínios, poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Nós cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E a igreja canta, e o teu povo canta: Santo, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Mais uma vez declare: e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta: Santo, se é o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Jesus, por essa tarde maravilhosa, por esse início de noite. Como é bom render louvores ao Senhor. Como é bom, Jesus, entrar nas portas da sua casa com ações de graças e poder reconhecer que o Senhor é santo. Nós unimos a nossa adoração com a adoração daqueles dos 24 anciãos ao redor do trono, ó Deus, dos anjos que estão diante do Senhor prostrados, declarando: Santo, 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 sem cessar. 24 horas sem cessar, porque no céu não há limite de tempo. Mas eles declaram: Santo, Santo, e nós, como igreja tua, declaramos a tua santidade neste lugar.
Manifeste-se em nossos corações, Senhor. Vem com a tua glória sobre este lugar, é o desejo do nosso coração. E nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Esse momento é um momento muito especial, onde nós iremos contribuir com generosidade na casa do Senhor. E eu vou pedir a Cristina para soltar ali um vídeo do Dr. Luiz Saião, um teólogo muito famoso, batista, um teólogo brasileiro muito famoso, hebraísta, e ele falando sobre dízimos e ofertas. Eu achei muito interessante e nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesse momento. Dízimo. Deus pede tudo. Aquele que não renuncia... Você pode voltar, Cristina? Clica lá no início. Então não é que você está pagando a mensalidade do Clube Celestial e aí Deus fica te devendo um monte de bombom e um monte de Ferreiro Rocher para te dar no final do mês porque você foi legal e pagou a conta. Não. Deus não pede dízimo. Deus pede tudo. Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então não é que você está pagando a mensalidade do Clube Celestial e aí Deus fica te devendo um monte de bombom e um monte de Ferreiro Rocher para te dar no final do mês porque você foi legal e pagou a conta. Não. Se você foi abençoado, você contribui. Não só com recurso, com seus dons, com a sua vida, com aquilo que você tem a oferecer para o reino, se é que você tem isso como prioridade. Por que o dízimo é inteligente? Primeiro, o Vitor mencionou, é uma contribuição igual para todo mundo. Pessoal, nós temos um projeto. Então, não vamos dizer, fulano, você dá 1.000, você dá 500. Olha, existe uma referência para as pessoas entenderem. Segundo, que você não adora Deus só na intenção do seu coração individual, você adora na comunidade e com um esforço concreto. Então, a maneira de dizer obrigado é contribuindo efetivamente. Terceiro, você não pode montar projeto nenhum, você não pode fazer nada se as pessoas não contribuírem. Queremos ajudar um projeto no interior da Amazônia para ajudar os ribeirinhos. Ok, com que recurso? Eu vou esperar aparecer do nada ou eu tenho algum projeto concreto? Então, do ponto de vista da espiritualidade, Vitor tem toda a razão, concordo com ele, Deus não pede dízimo, Deus pede tudo. Aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então não é que você está pagando a mensalidade do Clube Celestial e aí Deus fica te devendo um monte de bombom e um monte de Ferreiro Rocher para te dar no final do mês porque você foi legal e pagou a conta. Não. Se você foi abençoado, você contribui. Não só com recurso, com seus dons, com a sua vida, com aquilo que você tem a oferecer para o reino, se é que você tem isso como prioridade. Porque o cara, como tem prioridade, ele, sexta-feira à noite, lá, passa a madrugada em frente ao autódromo do Interlagos para ver a Fórmula 1. Quando o cara tem prioridade no futebol, ele vai lá no Emirados Árabes ver o final do time dele e gasta um dinheirão. A gente vê as pessoas realmente se desdobrando por aquilo que elas valorizam. Então a pergunta é, você é seguidor de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então a pergunta é o quanto isso é verdade nas suas finanças. E aí sim, aí vem outro negócio. A questão não é o dízimo ou a contribuição, investimento no reino. A questão são pessoas que abusam das comunidades, independentemente se chamam isso de dízimo, de oferta, contribuição, investimento, seja que nome der, e enriquecem em função do evangelho. Isso é, vamos lembrar do Boris Casoy, uma vergonha. Isso não faz sentido. Então, quando você vê um indivíduo que, usando elementos ligados ao reino de Deus, usa isso para enriquecimento próprio, em função da desgraça, da miséria, do sofrimento, das trevas espirituais que existem no mundo, realmente a gente precisa... Amém? Amém, gente? Amém. Nós batistas levamos dinheiro, esse assunto sobre dinheiro muito a sério, porque entendemos que dinheiro é um assunto espiritual. Então nós não pomos a mão naquilo que não é nosso, é do Senhor. Por isso nós montamos aqui, inclusive, reunimos alguns irmãos para serem aquelas pessoas que vão ser como se fosse uma comissão de finanças da igreja. Por quê? Dinheiro não é meu, dinheiro não é do pastor João, dinheiro não é de ninguém, dinheiro é do Senhor. E esse dinheiro nós levamos muito a sério para justamente usarmos os recursos da melhor maneira possível. Porque, de fato, como o Luiz Saião disse, hoje tem muitas igrejas por aí onde os seus líderes estão se enriquecendo com o dinheiro alheio. E usurpam da fé alheia para se autopromoverem. Mas esse não é o nosso alvo. Nosso alvo é vidas
e fazer com que o seu recurso se transforme em uma semente no reino de Deus e alcance cada vez mais pessoas para a glória de Jesus. Nós vamos estar adorando ao Senhor, eu vou estar adorando ao Senhor com uma canção instrumental e você vai poder entregar a tua oferta. A caixinha está ali atrás, né, Cristina? Cristina está desdobrando, geralmente é a Cristina que passa para a gente. O pastor Laverne vai estar com a caixinha ali. Se você quiser, nós temos um envelope, você pode pegar um envelope da igreja e coloca o seu nome, porque tudo é contabilizado, as tuas ofertas são contabilizadas lá, ó, a irmã, o irmão, fulano de tal contribuiu e ofertou para o trabalho dessa igreja, e nós sempre fazemos um relatório para prestar contas depois para a igreja das entradas que nós temos tido. Então, você vai poder contribuir nesta hora enquanto estivermos adorando ao Senhor. Grande. Eu não tenho aí, não. Grande é o seu, eu vou. É. 2 vezes.
Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma reflexão com vocês nessa noite, que fala sobre adoração. Um assunto um tanto quanto complexo para nós nos dias de hoje, porque a falta de compreensão de muitos faz com que pessoas não entendam o real propósito do que é adoração. O Senhor nos fez com a qualidade de adoradores, e quando Ele pensou em nos fazer, em nos criar, o Senhor, Ele não só nos fez para a adoração, mas Ele infundiu em nós a adoração. O Senhor colocou de maneira efusiva a adoração como essência da nossa existência. É interessante, tem um livro que eu tenho lido do Mark Driscoll, inclusive, eu acho que eu já compartilhei aqui, que fala sobre identidade. E nesse livro, esse autor, pastor americano, ele fala que Deus, ao sabermos quem Deus é e ao descobrirmos o ser de Deus, nós descobrimos quem nós somos, e ao descobrirmos quem nós somos, nós aprendemos o real sentido e o real propósito pelo qual nós existimos. E é interessante que nesse livro ele diz que o Senhor, de maneira efusiva, Ele coloca em nós a adoração. Ou seja, você não faz ou vive um aspecto ou uma expressão de adoração apenas quando você está reunido como igreja, mas a adoração faz parte de quem você é. Por isso que isso liga em nós um sinal de alerta, porque muitas vezes nós achamos que estamos adorando a Deus, mas estamos adorando qualquer coisa e não o Senhor. Muitas vezes estamos adorando nós mesmos, muitas vezes estamos adorando os nossos relacionamentos, adorando o nosso trabalho, adorando os nossos recursos, mas Deus fica de escanteio no real propósito pelo qual nós existimos. E é interessante que o Salmo 100 nos ensina acerca de adoração. E falar de adoração é falar sobre algo que tem a ver diretamente comigo e com você. Porque falar sobre adoração é falar sobre a essência pelo qual o Senhor te criou. E eu gostaria de convidar você a abrir o livro de Salmos, no capítulo 100, e nós vamos ler do verso 1 ao 5. É um texto muito conhecido. Todos acharam? Posso ler? O texto diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dentre muitas definições que podemos dar sobre a adoração bíblica, de maneira simples e objetiva, a adoração bíblica é a resposta integral do ser humano a Deus. É a resposta que eu e você damos a Ele. Quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele revelou. Não é apenas um ato externo, não é apenas um encontro, não é apenas uma reunião, não é apenas uma expressão de louvor que nós muitas vezes cantamos quando nos reunimos. Apesar de que louvor é também uma expressão de adoração, está dentro da umbrella da adoração, mas não é adoração na sua plenitude, na sua totalidade. A adoração vai muito além, vai para além do louvor. E a adoração não é apenas esse ato externo onde nós expressamos através de canções, através dos nossos lábios, ou cantamos, ou oramos, ou vamos ao culto, mas é uma postura de um coração que reconhece Deus como supremo, digno e valioso acima de tudo. É quando reconhecemos o ser de Deus e a plenitude do seu poder, do seu senhorio, e ao fazermos isso, nós rendemos a Ele glória, honra e adoração, entendendo quem nós somos diante do Senhor. Nós somos tão pequenos, irmãos.
Quando olhamos para o ser de Deus, um ser onipotente, onipresente, imutável, um ser eterno, tão grande, um Deus que está para além do universo, mas que também está de maneira imanente, movendo a história conforme o curso do seu propósito. E ele continua fazendo isso. Ele não perdeu o controle nem mesmo uma fração de segundo da tua história e da minha história. Ele continua soberano e governando todas as coisas. Aleluia. Amém. Muito se tem debatido em nossos dias sobre a questão do culto a Deus. E esse texto é muito interessante porque nós vamos aqui extrair desse texto do Salmo 100 acerca do que Deus espera de nós, acerca de adoração. Porque há um debate hoje em dia. E um fato incontestável é que nós fomos feitos para adorar o Senhor. Isso é um fato que ninguém contesta. No entanto, quando se trata da forma de adorar a Deus, as divergências aparecem. Existem aqueles que defendem um culto tradicional, pastor Luciano. Um culto bem formatadinho, um culto solene, pastor João. Outros preferem um culto contemporâneo ou informal. Uns querem um estilo de adoração e um culto mais emotivo. Outros querem um culto onde o concurso da razão é quem impera sobre este culto. Para nós, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Para nós, o que nós vamos aprender hoje nessa noite é o que a palavra de Deus nos instrui acerca da adoração e do culto ao Senhor. O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Essa é a pergunta que nós devemos fazer sobre como devemos adorar o Senhor. Devemos adorar o Senhor com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Fomos criados por Deus com razão, com emoção e com volição, com a capacidade de tomar decisões, com vontade própria. Por isso, portanto, todo o nosso ser precisa estar envolvido na adoração. O Salmo 100 nos ajuda a entender essa verdade. Porque hoje muito se discute a igreja da parede preta que está certa ou a igreja da parede branca. Estamos discutindo coisas tão superficiais, sendo que Deus ele não está importando somente com a forma, mas com a intenção. Quando nós olhamos para João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana e ela pergunta para ele, mestre, vejo que o Senhor vem da parte de Deus, e ela faz uma pergunta para Jesus e diz, os nossos antepassados adoraram aqui neste monte, no Monte Gerizim, mas os judeus adoram em Jerusalém, qual é o lugar que nós devemos adorar a Deus? E Jesus diz, mulher, o tempo é chegado, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é sobre o lugar, não é sobre a estética, não é sobre a forma, mas é sobre a intenção. Quantas vezes o Senhor usou profetas no passado, no Antigo Testamento, para dizer para o povo de Israel, seria melhor fechar o templo, porque não vale de nada a adoração de vocês. Vocês estão me adorando com os lábios, mas o coração está distante. Quantas vezes, irmãos, nós nos reunimos todos os domingos para adorar a Deus, mas o nosso coração não está aqui. O nosso coração está preocupado com as contas que precisamos pagar. O nosso coração está preocupado com o filho que se perdeu. O nosso coração está longe. Coloque o Senhor como prioridade, igreja, é o que a adoração nos convida a fazer e ser. Uma vida de adoração é uma vida de resoluta entrega e confiança no Senhor, na esperança de que Ele se moverá em teu favor. Ele não perdeu o controle, mas por vezes nós nos esquecemos disso. E o primeiro aspecto da adoração que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos e precisamos adorar a Deus com a nossa mente. Ou seja, o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nós devemos prestar um culto racional, um culto espiritual. É o que o texto no original diz, um culto espiritual, com razão sim. Precisamos usar a nossa mente. E no verso 3 e no verso 5 do Salmo 100, o texto diz, sabei que o Senhor é Deus. Eu primeiro preciso saber quem eu estou adorando. Sabei que o Senhor é Deus. O conhecimento de Deus me leva a adorar ao Senhor.
Então primeiro eu sei quem é o Senhor. Primeiro eu passo a conhecer a Deus e as suas maravilhas, o seu poder, os seus atributos incomunicáveis e aqueles que Ele compartilha conosco. E aí eu entendo que foi Ele quem nos fez, o texto continua nos dizendo, e que nós somos dele, ou seja, a compreensão de Deus me leva a adorar o Senhor. Somos o seu povo, olha isso. O salmista sabia sobre quem ele estava se referindo. Não era uma pessoa qualquer, não se tratava de um Deus como os deuses pagãos, mas era o Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que fez o povo passar com pés enxutos diante de um mar, que se coloca diante deles. É o mesmo Deus que fez o sol parar. O Deus que continua fazendo maravilhas ainda hoje, porque Ele não mudou. Então a compreensão do salmista acerca do Deus que ele adora faz com que ele se entregue cada vez mais em adoração ao Senhor. E ele continua dizendo, nós somos rebanho do seu pastoreio, porque o Senhor é bom, verso 5, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós não podemos abandonar a mente no culto. Quantas vezes nós vemos hoje no meio neopentecostal e carismático, pessoas que expressam um culto de adoração a Deus apenas sensorial, um culto sensorial apenas com emoções, sem razão nenhuma. E aí é uma caição, é uma loucura aquilo, não é, gente? Eu já rodei muito aí para conhecer, e é assim, em muitos lugares. Ou seja, um culto apenas sensorial, que trabalha com as emoções, mas não há razão. E por isso que, ao entendermos que a razão precisa sim fazer parte do nosso culto espiritual ao Senhor, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, 15, que farei, pois, o apóstolo Paulo dizendo, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha razão, com a minha consciência. Eu preciso saber e ter consciência de quem eu estou adorando. Eu cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O nosso culto precisa ser racional. Precisa haver verdade naquilo que fazemos aqui. Precisa ter fundamento e doutrina naquilo que nós fazemos aqui, igreja. Nenhuma igreja, nenhum culto a Deus subsiste sem doutrina. Sem doutrina. Mas o problema também é que a razão pode nos levar também, somente a razão pode nos levar a uma fé fria, apática e indiferente também. Nós precisamos encontrar equilíbrio nessas equações no que diz respeito ao nosso culto a Deus. Muitas vezes adoramos somente com a razão e nos tornamos meramente um religioso frio. E apenas cumprimos um rito de virmos à igreja todo domingo. Mas o coração está distante do Senhor. Eu aprendi uma frase com a Selmi essa semana que eu falei assim, Selmi, eu vou levar para a minha vida. Que ela disse assim, eu ensinei para os meus filhos desde muito pequenos que é melhor uma verdade feia do que uma mentira bonita. E quantas vezes a gente está bonito aqui, cheiroso, e passamos uma ideia de que somos adoradores, somos santos, somos a quarta pessoa da Trindade, está tudo certo com a gente, mas o coração está longe, não há verdade naquilo que a gente faz. É interessante que Jesus sempre nos chama a atenção acerca da forma como ele lidava com as situações dos dias dele. E o que me chama a atenção em Jesus, que Jesus ele sempre estava no meio dos que ninguém dava nada. Jesus estava no meio dos publicanos, dos pecadores, porque Jesus encontrava neles um coração quebrantado e contrito. E a Bíblia diz que o Senhor não rejeita esse coração. E o que Jesus condenava em relação aos fariseus é que Deus havia passado de largo na adoração deles. Eles adoravam para serem vistos pelos homens. E eles já recebiam o galardão deles. Mas no que dizia respeito à eternidade, não havia verdade naquilo que eles faziam. Então,
Jesus, ele está pouco se importando se você veio bonitinho ou está cumprindo um rito religioso aqui. O que Jesus, ele está em busca é de corações de verdade, de corações genuínos, de verdadeiros pecadores, mas que se arrependem. Tem uma frase muito legal que eu gosto que diz que santo não é aquele que não se suja, mas santo é aquele que se lava todos os dias. Não é? Existe alguém aqui perfeito aqui, gente? Que não peca nem em pensamento, perfeitinho. Santo não é aquele que não se suja, mas aquele que se lava todos os dias. E por isso, precisamos entender que o ser divino a quem adoramos é o Senhor, e a compreensão de quem Ele é o governador do universo, aquele que está revestido de glória e majestade, aquele que está entronizado acima dos querubins. No texto em consideração que nós lemos, o salmista destaca a centralidade de Deus no culto. E ao enaltecer os seus atributos como bondade, misericórdia e fidelidade, ainda precisamos saber que Ele é o nosso Criador. Ele foi quem te fez, Ele que criou você. Você não é um ajuntamento cromossômico, não. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Ainda que manchados pelo pecado, mas o Senhor, Ele tinha um propósito para nós ao enviar o seu Filho Jesus para se entregar numa cruz em nosso favor e trazer a justificação sobre todos aqueles que nele creem. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Por isso nós precisamos saber a quem nós adoramos. Não viemos ao mundo por acaso, não somos frutos de uma evolução de milhões e milhões de anos, e nós nem viemos também dos primatas, não. Essa teoria evolucionista, isso não é o que a palavra de Deus nos instrui acerca de como Ele nos fez. Procedemos de Deus, a nossa essência e a nossa raiz está no Senhor. E além disso, precisamos saber que somos propriedades exclusivas do Senhor. Pois Ele não apenas nos criou, mas também nos remiu. Ele tem duplo direito, pastor João, sobre a nossa vida. O pastor João sempre usa essa frase. O direito de criação e o direito de redenção. Sim ou não? Finalmente, precisamos saber que, dentre todos os povos da terra, fomos escolhidos para sermos povo de Deus. Vós sois povo de Deus. Nação santa, sacerdócio real, para anunciar as boas novas do reino de Deus. Ele te escolheu e te deu um propósito. Ele te chamou pelo nome. Ele te segurou com a sua mão direita e disse, filho, eu sou contigo. E não só isso, Jesus, ao ser assunto aos céus, antes disso ele diz, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sós. Vocês não estarão sozinhos, eu não os deixarei órfãos. Porque eu vou preparar um lugar, mas eu enviarei o Consolador. O meu Espírito estará com vocês, e eu estarei com vocês até a consumação de todas as coisas. Nós somos rebanho do pastoreio do Senhor. Jesus é o supremo pastor e Ele não apenas apacenta as suas ovelhas, mas Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por você, com seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Não podemos nos aproximar de Deus, queridos, sem saber quem Ele é e quem nós somos nele e para Ele. Precisamos adorar a Deus com as nossas emoções também. Lembra do equilíbrio nessa equação? Nós precisamos adorar ao Senhor com razão, mas nós precisamos adorar ao Senhor também com as nossas emoções. O texto diz no verso 1 e 2, o salmista diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com alegria. Alegria é uma emoção humana. Celebrai com entusiasmo, celebrai com alegria todos os povos, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Com cânticos. Já dizia aquele ditado assim, quem canta, os seus males espantam. Sim ou não? Não já dizia esse ditado? Pois é.
Quando a gente canta, quando a gente adora, o Senhor está nos convidando a expressar com as nossas emoções o quanto nós o amamos, o quanto Ele é prioridade para nós, o quanto Ele é o Senhor da nossa história. E quando assim fazemos, nós cumprimos aquilo que o salmista está nos ensinando acerca do que é cultuar ao Senhor, do que é adoração. Celebração é um ato festivo. Nós começamos aqui com cânticos e com palmas e adoramos ao Senhor. Porque culto não é um funeral, culto é uma celebração. Cristo morreu, mas Ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Nós precisamos celebrar a vida de Cristo em nós. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para as coisas dessa vida. Agora eu morri. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo para glorificar o meu Senhor. Esse é o propósito da adoração. O culto é um serviço que prestamos a Deus. E a forma de fazê-lo é com alegria. Precisamos nos apresentar a Deus com cântico, ou seja, com hinos de louvor. O culto precisa ser vivo, um culto entusiasmado, um culto alegre. E a emoção aqui, entretanto, não é carnal. Nós não viemos aqui brincar de cultuar a Deus. Nós não viemos aqui a usarmos das nossas emoções como pressuposto para pecarmos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão e assim pecarmos contra Deus. Não, nós não usamos aqui as nossas emoções como um subterfúgio carnal para escondermos no porão da nossa alma pecados terríveis que muitas vezes nós tentamos esconder do mundo. Não, as emoções aqui não são um pressuposto carnal, mas são emoções santas. Emoções que nós utilizamos para nos alegrarmos uns com os outros, para exercermos a comunhão, para exercermos a partilha do que é viver o reino de Deus e estendendo as fronteiras deste reino para todo mundo. Por isso, aqueles que meditam sobre a grandeza de Deus não podem comparecer diante do Senhor indiferentes, apáticos e gelados. Aqueles que compreendem o amor de Deus estampado na cruz de Cristo não podem comparecer para a adoração secos e áridos. Mas a mente iluminada pela verdade desemboca em emoções santas. Uma mente iluminada pela palavra de Deus e pela verdade de Cristo desemboca em emoções santas. Luz na mente produz fogo no coração, é o que diz o reverendo Fernandes Dias Lopes. Nós precisamos ter luz na mente, mas fogo no coração. Não adianta eu só ter luz na mente e não ter um coração apaixonado pela missão, e não ter um coração apaixonado pela igreja de Cristo, pelo qual o Senhor pagou o preço na cruz. Não adianta. Não adianta nós termos luz na mente, sabedoria e conhecimento das Escrituras, mas se nós não permitirmos que a palavra nos torne cada vez mais sensíveis ao calor e ao fogo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo mesmo vai usar em um sentido figurado, não deixem apagar em vós o Espírito Santo, não extingueis o Espírito Santo. Pois quando não utilizamos das nossas emoções na adoração, por muitas vezes nós estamos apagando dentro de nós essa chama que um dia foi gerada por meio do Santo Espírito. Nós precisamos ter cuidado na nossa adoração para que nós não façamos da nossa liturgia a nossa queda e o nosso desastre espiritual. Porque por vezes nós tendemos a acostumar a vivermos no santo, do santo, sabe? E o problema é quando a gente se acostuma demais. Sabe, gente? Porque eu não posso tornar a presença de Deus algo simplesmente comum e irrelevante. Mas toda vez que eu estou com o Senhor, isso precisa ser algo que me impulsiona a viver
uma delícia permanente na presença do Senhor, dia após dia. Eu não posso me conformar com o que eu experimentei hoje. Assim como no Antigo Testamento, o altar precisava ser limpo, o altar precisava ser preparado, era necessário tirar as cinzas do altar para que o fogo que o próprio Deus acendeu não se apagasse. Nós precisamos todos os dias limpar o altar da nossa vida e colocar lenha nova para que o nosso sacrifício seja um sacrifício novo. A lenha que queima ontem não serve para hoje, e a lenha que está queimando hoje não serve para amanhã. O sacrifício de adoração que você entrega para Deus hoje não serve para amanhã, igreja. Precisamos entregar uma vida de novidade todos os dias, onde todos os dias eu estou sendo aperfeiçoado naquele que me chamou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos os dias. Jesus nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade, como eu já disse aqui. Ou seja, o culto precisa ser bíblico, mas também de todo o coração. Conteúdo e forma precisam estar lado a lado. Eu não posso só me preocupar com a forma, com a liturgia, com a estética, mas eu preciso me comprometer e saber também o que eu estou ofertando a Deus na minha adoração. Ou seja, precisamos ter a mente iluminada pela verdade das Escrituras e o coração aquecido pela graça de Deus. E para finalizar, precisamos adorar a Deus com a nossa volição. No verso 4 e 5 do capítulo 100 de Salmos diz: entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. No momento em que compreendemos quem Deus é e quem nós somos nele, não podemos deixar de adorá-lo. Agora o nosso coração é impulsionado e agora nós temos a vontade, nós temos a necessidade, nós agora fazemos escolhas que apontam em direção a uma vida de adoração a Deus. Porque primeiro eu entendi quem Deus é, e ao entender quem Deus é, eu entendo quem eu sou nele e o que eu fui chamado para ser e fazer no seu reino. E ao entender isso, agora eu não tenho outra escolha a não ser adorar o Senhor e render ações de graças ao seu nome e entrar pelas portas do templo, da casa do Senhor, ou seja, na porta do meu quarto, quando eu fecho lá a minha porta e vou adorar o Senhor, ou seja, quando eu estou indo para o trabalho, quando eu fecho a porta do meu carro e eu começo a render ações de graças a Deus, eu faço isso com mente, com coração e com a minha volição, com a minha capacidade e com as minhas vontades. Mesmo que o mundo tente tirar e te distrair das coisas que são eternas, quando você entende quem Deus é, quem você é, você começa a ter a necessidade de andar com Deus. Você começa a ter a necessidade, eu preciso do Senhor. Assim como a gente precisa de água, senão a gente morre. Se a gente não beber água, a gente até fica um tempinho sem comer. Mas sem água você não vai viver muito tempo. Pois é. O ser humano sem Deus, ele não é nada. Ele não é nada. E nós que somos filhos, sem a presença do nosso Pai, nós não somos nada. Nós não chegamos a lugar algum, e é isso que o salmista está nos ensinando. Adorar a Deus deixa de ser um compromisso pesado para ser um deleite. A adoração deixa de ser um compromisso enfadonho. Mas agora eu venho mais cedo, Cristina, para montar aqui, porque para mim é prazeroso. Eu aprendo com o Senhor, e o Senhor é o galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. É o Senhor é no Senhor que está a nossa recompensa, o nosso galardão. Mas aí, agora, quando eu entendo quem Deus é e quem eu sou, eu não fico preocupado mais se o pastor está dando tapinha nas minhas costas e se ele está feliz do que eu estou fazendo, porque agora a minha intenção não é ser reconhecido por homens, mas é saber que o Senhor que está nos céus, ele se agrada de um coração que se compromete com o seu reino e com a justiça do seu reino, que se compromete com a sua obra.
Entrar em seus átrios deixa de ser um compromisso denso para ser uma alegria contagiante. Para ser uma alegria contagiante. Irmãos, quando nós vemos nos reunir aqui, nós precisamos nos alegrar e saber que, primeiro, o Senhor estará aqui. E segundo, que a gente poderá ter esse tempo onde nós compartilhamos os nossos dons espirituais uns com os outros e nos edificamos mutuamente, porque foi isso que o Senhor nos instruiu a fazer. Quando Jesus ele faz a sua oração sacerdotal pelos seus discípulos, ele roga ao Pai: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor os livre do maligno. E ele diz que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo saiba quem os enviou. Ou seja, nós precisamos nos alegrar quando nós nos reunimos como igreja e que a nossa unidade está apresentando Jesus para o mundo. A nossa unidade está apresentando Cristo às nações. Quando a nossa mente é iluminada e as nossas emoções são despertadas, então a nossa vontade é acionada para obedecermos a Deus e adorá-lo com tudo que somos e temos. E que tenhamos em Deus todo o nosso prazer na adoração. Pois quanto mais nos deleitamos nele, mais ele é glorificado em nossas vidas. Amém? Eu queria orar com você nesse momento, mas antes de orarmos, eu queria convidar você a ficar de pé e eu queria ministrar essa canção e que você orasse ao Senhor aí no teu lugar, antes de nós orarmos juntos, que você orasse aí no seu lugar agora, falando: Senhor, me leve a esse lugar de adoração, onde tudo é sobre o Senhor e nada sobre mim, nada sobre as minhas capacidades humanas ou sobre sermos vistos por alguém. Que o Senhor me ensine nesta noite a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Assim como o Senhor espera de nós uma adoração genuína que flui de um coração sincero. Que você possa declarar para o Senhor: Senhor, eu quero te adorar com a minha mente, com o meu coração, com as minhas vontades. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos
nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Onde flui o amor pra te adorar, ó Rei Jesus. Onde flui o amor. Senhor, nós nos encontramos aqui, Pai, com corações quebrantados e contritos diante do Senhor, porque muitas vezes não sabemos como te adorar, Deus. Nós não sabemos nem sequer orar como convém, mas o Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele quem nos ajuda em nossas fraquezas. Porque Deus, não é sobre a nossa força, mas é sobre quem nós confiamos na nossa fraqueza. Porque o Seu poder está se aperfeiçoando em nós dia após dia, e por isso nós oramos: Senhor, nos ajude. Ajuda-nos a sermos adoradores melhores, adoradores que entregam não apenas, Deus, uma forma, não apenas uma estética, mas adoradores sinceros, que te adoram em espírito e em verdade, adoradores que entregam não apenas parte, mas te entregam absolutamente tudo, tudo que tem, tudo que são, pessoas que entregam a Ti, Jesus, suas famílias, os seus filhos, o seu casamento, os seus dons, os seus talentos, o seu dinheiro, os seus recursos, tudo, absolutamente tudo, porque nós já fomos crucificados contigo. Não é sobre nós mais. Não é sobre nós mais. Ó Senhor, nos ajude a ser uma igreja diferente, Pai. Nos ajude, Deus, a fazermos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E que o Senhor não nos permita nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas que prossigamos neste caminho de verdade e vida que o Senhor tem para todos aqueles que temem ao Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Oh Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa noite, Jesus. Continue nos conduzindo em adoração. Porque a adoração, Deus, não termina aqui no domingo. E o nosso maior desafio é os adoradores que nós nos tornamos na segunda-feira, na terça-feira, quando o culto acaba. Adoradores que nós nos tornamos dentro da nossa casa. Adoradores que expressam a verdade, as verdades do reino de Deus e a essência do Pai, quando ninguém da igreja está nos vendo. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Oh Deus, muito obrigado por essa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre esta igreja, repouse sobre o seu povo espalhado em todas as nações da terra, de hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Amém. Nós vamos cantar aquele hino, né? Leva tu contigo, não? Como sempre, de praxe. Não compreendo. E não pode deixar esse hino, né? E outra coisa, pastor, eu quero agradecer a Deus e chamar o irmão aqui que nós vamos orar por você, por esses 4 meses, que parece 4 anos, né? Você tem estado conosco aqui e pedir a Deus para que Ele continue abençoando sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti, e sobre o Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz, assim porão os meu nome sobre os seus filhos. Tá bom? Então chama o pastor também, Luciano, que vem aqui à frente, e gostaríamos de orar pelo pastor também, que vai estar, além de dele falar para nós aqui na modo servo, que será no próximo sábado, domingo ele estará pregando para nós, tá bom? Deus vai usá-lo no próximo domingo, e vamos orar então pela viagem do pastor, né? Terça-feira, que ele encontre a sua família bem, e pela Lívia e seus filhos, para que estejam o mais pronto possível aqui conosco, tá bom? Peço que coloque de pé, quando nós vamos orar ao Senhor, em seguida vamos entoar aquele hino de praxe aí, né? Leva tu contigo o nome aí. Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, o pastor Barreto. Muito obrigado pelo que ele tem significado para nós aqui, pelo que o Senhor tem usado como instrumento de salvação, de esperança, de encorajamento, ó Deus. E que esta igreja aqui, que todos aqui estamos, nos comprometamos com o Senhor, ó Deus. Porque a tua obra nunca foi em vão, jamais será. E que sejamos firmes e constantes na obra do Senhor, porque nunca é em vão. Ó Deus, leva-nos para nossas casas e abençoa o pastor Barreto, a sua família lá, ó Deus, e toma o pastor Luciano também, quando vai estar conosco essas 2 semanas, e o pastor Marcelei também, que estará chegando, e o pastor Brian também, a equipe de louvor. Ó Deus, que possamos ter mais pessoas para cooperar com essa equipe, e que nada venha deixar-nos nos deter, porque agindo Deus, nada deterá. Ó Deus, que tu és o Deus poderoso, digno de toda adoração, louvores, honra e glória. Que levemos conosco o teu nome, porque o teu nome está conosco desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Leva tu contigo. Contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, amado Deus, Deus, Senhor eterno.